Existe um peso invisível na maioria dos lares modernos. Pensa na seguinte cena. Duas pessoas dividem a mesma casa, ambas trabalham fora, ambas pagam as contas, convivem ali no mesmo espaço. Aquele cenário clássico, né? Exatamente. Mas, por algum motivo que parece quase impossível de quantificar, uma dessas pessoas sente que está carregando a casa inteira nas costas. E o mais intrigante é que esse peso não é físico, sabe? Ninguém tá reclamando de carregar uma geladeira escada acima, né? Pois é, ninguém tá. É um peso completamente silencioso. Ele é feito daquele prazo do boleto, das listas de supermercado que vivem na cabeça, a data da vacina do cachorro, saber que o papel higiênico está acabando. Nossa, sim, o papel higiênico. São aquelas minúcias que drenam a energia. Total. E hoje a nossa missão nessa análise profunda é investigar a anatomia dessa sobrecarga. A gente quer desvendar o que costuma ser chamado de a guerra da louça. E principalmente extrair métodos práticos do nosso material base para reestruturar essa dinâmica entre os casais. E olha, para fazer isso, a gente vai dissecar um material bem peculiar, sabe? É um texto que aborda a gestão da casa através de uma lente muito específica, que é a teologia cristã e o conceito da liderança de serviço. Mas antes de entrar de cabeça nisso, eu acho fundamental fazer uma pausa para deixar algo absolutamente claro para quem nos ouve. Sim, é muito importante pontuar isso. Esse texto, esse nosso material base de hoje, ele é profundamente enraizado em perspectivas teológicas. Ele fala sobre papéis dentro do casamento cristão. Ele cita passagens bíblicas, ideias de autoridade espiritual. A abordagem inteira é construída em cima disso. Isso. E a nossa intenção aqui não é, de forma alguma, tomar partido, endossar ou invalidar essas visões religiosas, tá? O nosso papel é analisar de maneira totalmente imparcial os conceitos, as metáforas e os métodos comportamentais que esse autor coloca na mesa. Exato. A gente quer entender a mecânica por trás desses conceitos práticos, né? Ver como essa estrutura tenta resolver um problema que, no fim das contas, é universal. A sobrecarga na gestão da casa não escolhe religião. Com certeza não. E para a gente começar a desarmar essa bomba, a gente precisa primeiro entender o tamanho do buraco, sabe? Nossa, o abismo da carga mental. Pois é. O texto foca muito na diferença crucial entre execução e gestão. E a melhor maneira que eu encontro para explicar o que é a carga mental da gestão é pensar na memória RAM de um computador. Eu adoro essa analogia. Fica fácil de visualizar, né? Imagina um notebook de última geração. A tela principal está ali aberta, rodando só um vídeo de uma paisagem calma no YouTube. Parece tudo super tranquilo. A pessoa assistindo o vídeo e relaxando. Mas nos bastidores, a memória RAM tá rodando tipo 35 aplicativos pesados ao mesmo tempo. Tem planilha calculando, o software de edição renderizando, o antivírus escaneando tudo. E aí o computador começa a esquentar. Esquenta, a ventoinha faz aquele barulho alto, a bateria vai drenando absurdamente rápido e o sistema inteiro fica lento. A carga mental é exatamente essa memória RAM do cérebro humano, rodando em segundo plano. Faz muito sentido. O autor do texto ilustra essa armadilha muito bem com o exemplo do detergente de pia. O famoso caso do detergente. Sim, ele separa muito bem a execução da gestão. O ato físico de, pegar a esponja, colocar o detergente e esfregar o prato, isso é execução. É o vídeo da paisagem rodando na tela visível para todo mundo. É a parte que todo mundo elogia que foi feita. Exatamente. Mas a gestão é todo o esforço cognitivo, invisível, sabe? É perceber que o frasco do detergente está acabando, é lembrar de anotar isso num papel ou no aplicativo, checar se a marca que não dá alergia está na promoção e ainda planejar a rota do mercado na volta do trabalho. Nossa, é muito processo para uma garrafa de sabão. A execução leva 5 minutos, né? Mas a gestão ocupa espaço no cérebro por dias. E é aí que o sistema trava. Certo, vamos desempacotar isso. Porque aqui o texto faz uma das afirmações mais fortes e contra-intuitivas de todo o material, sabe? O autor diz que o maior erro, a maior armadilha que um parceiro pode cometer é soltar aquela clássica frase: é só me pedir que eu ajudo. A famosa frase. Eu confesso que, quando eu li isso, a minha primeira reação foi de estranhamento total. Pensa bem, pedir não seria uma forma básica de boa comunicação? É o que a maioria das pessoas pensa. Né? Se a pessoa não tem bola de cristal, verbalizar que está disposta a ajudar não deveria ser visto como um sinal de parceria. Porque o texto enxerga uma frase aparentemente bem intencionada como o grande vilão dessa história. Isso levanta uma questão importante sobre como o cérebro humano processa a responsabilidade, sabe? Como assim? A grande sacada do texto é apontar que dentro da dinâmica de um lar,
quem ajuda, na verdade, é visita. Caramba, quem ajuda é visita. Pesado. É forte, né? O problema de dizer é só me pedir é que isso cimenta os papéis de gerente e estagiário dentro de casa. Nosso gerente e estagiário. Pois é, o parceiro que diz essa frase tá, no fundo, dizendo tipo, olha, eu tô disposto a executar a tarefa física, mas o trabalho de identificar o problema, planejar a solução e me acionar continua sendo um problema seu. Ou seja, o aplicativo pesado do detergente continua rodando na memória RAM da outra pessoa. Exato. A pessoa que tem que pedir, elaborar a lista, dar instrução e, muitas vezes, ainda conferir depois se o estagiário fez direito, né? Essa pessoa continua carregando 100% do peso da gestão. A terceirização do trabalho braçal, mas a manutenção completa do trabalho mental. E o autor usa aquele princípio bíblico de que o casal é uma só carne, para explicar por que isso é insustentável. Se a gestão recai sobre uma das partes, criando esse abismo cognitivo, o corpo todo adoece. Fica manco, né? O parceiro que atua como estagiário acha genuinamente que está fazendo a parte dele porque, afinal, ele lavou a louça quando foi acionado. Ele não entende por que o outro ainda está exausto e irritado, já que a pia está limpa. Porque ele ignora todo aquele ciclo invisível que aconteceu antes dele tocar na esponja. Mas olha, entender que a gente precisa sair dessa dinâmica de gerente e estagiário é muito legal na teoria. Só que isso não lava a louça mágica que aparece na pia na vida real, certo? Com certeza não. A louça continua lá. E é aqui que o texto faz uma transição muito curiosa. Para tentar quebrar esse modelo falido de ajudante, o autor vai buscar uma resposta reinterpretando a própria ideia de liderança e autoridade dentro do lar. E aí a gente entra no arcabouço teológico que fundamenta a proposta dele. E a reinterpretação que ele faz foca especificamente na passagem de Efésios, capítulo 5, versículo 25. O que ela diz exatamente no contexto do texto? O material confronta uma visão muito tradicional que o próprio autor considera frequentemente deturpada do que significa a liderança. A tese dele é que a liderança cristã, baseada no modelo de Cristo, não tem nada a ver com sentar no sofá, ter a última palavra ou desfrutar de conforto. Nada de ser o chefe intocável, então. Longe disso. O autor usa a imagem do lava-pés. A figura de Cristo lavando os pés dos discípulos é colocada como padrão definitivo de comportamento para quem tem autoridade no lar. Ou seja, a autoridade bíblica nessa leitura não é um crachá de chefe para dar ordens, né? É um avental de serviço. É literalmente a responsabilidade de aliviar o peso do outro. Se conectarmos isso ao quadro geral da psicologia de casais, vemos que o texto tenta subverter uma estrutura tradicional de poder usando a própria tradição. O foco deixa de ser quem manda e passa a ser quem toma a frente para servir primeiro. Quem se antecipa, né? Exato. O marido cristão, nessa visão, não é alguém que só ajuda a esposa. É alguém que antecipa as necessidades do ambiente. É uma postura superativa. E o incômodo psicológico que isso gera é imenso, porque abrir mão da posição cômoda para assumir o papel de servo bate de frente com o ego humano. Bate muito de frente. E tem um ponto do texto em que essa perspectiva espiritual desce para o chão da cozinha de um jeito muito, muito cru, sabe? Qual parte? O autor escreve a seguinte frase. O espírito não habita onde há murmuração e ressentimento por sobrecarga. Eu achei isso brilhante, porque não fica só no etéreo, sabe? Nossa, é muito prático isso. Sim, ele amarra o clima espiritual da casa com a exaustão física e mental. Ele está basicamente dizendo para o leitor que não adianta você querer um lar de paz, com harmonia espiritual, ficar lendo os livros sagrados, se tem alguém querendo chorar de cansaço na frente do fogão às 11 da noite de uma terça-feira. A sobrecarga simplesmente mata o bem-estar do ambiente. E o ressentimento é o subproduto mais tóxico dessa carga mental invisível. Quando uma pessoa sente que o esforço contínuo dela para manter a vida de todo mundo funcionando nem sequer é notado, o ambiente vira hostil por padrão. Fica insuportável conviver, né? Fica. E o que o texto faz de muito inteligente aí é usar a linguagem teológica para validar uma dor psicológica cotidiana e muito real. Ele deixa claro que a exaustão não é um problema menor, é um problema estrutural que impede o casal de florescer. Só que uma filosofia assim, de serviço sacrificial e de lavar os pés do outro, soa incrivelmente nobre num domingo de manhã, lendo um livro com café na mão, né? No domingo é fácil. O verdadeiro desafio é como isso sobrevive ao caos diário. Como isso funciona na prática quando a criança está com febre, o cachorro vomitou no tapete, a geladeira está vazia e alguém precisa lembrar de pagar a conta de luz. A teoria bate de frente com o relógio, não tem jeito. Exatamente.
E é por isso que a gente precisa mergulhar nos métodos para dividir a carga mental que o material descreve. A fonte entrega um roteiro mesmo. O primeiro grande passo que eles propõem é o mapeamento. E olha, não é um mapeamento qualquer, tá? O objetivo dessa etapa é pegar todo aquele trabalho que acontece no escuro na cabeça da pessoa e jogar a luz no meio-dia em cima dele. Tirar da sombra. Isso. A proposta é que o casal sente para conversar e lixe absolutamente tudo. Mas a armadilha comum aí é fazer uma listinha de tarefas físicas, tipo quem varre, quem tira o lixo, quem dá banho na criança. O texto exige que o mapeamento seja sobre quem pensa, Isso é crucial. é listar os aplicativos rodando em segundo plano. Precisamente. As perguntas são até desconfortáveis. Quem sabe que a meia da criança rasgou e já tá pesquisando onde comprar outra? Nossa, verdade. Quem percebeu que a família do parceiro faz aniversário semana que vem já tá pensando no presente? Ou quem lembra de cancelar aquela assinatura de streaming que ninguém assiste mais? Quem planeja o cardápio da semana para não estragar comida? É aí que a pessoa cai na real, né? O mapeamento é o momento onde o parceiro que estava ali como estagiário finalmente toma um choque de realidade sobre o volume absurdo de processos que o outro está administrando sozinho. É tirar a invisibilidade do processo. Agora, depois que o casal sobrevive a essa DR do mapeamento, porque, vamos ser honestos, é uma conversa que tem tudo para virar uma troca de acusações se os dois não tiverem muita maturidade. Com certeza, o clima pode pesar. Mas superando isso, o texto propõe a solução metodológica. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o autor introduz o conceito de iniciativa sacrificial. Esse conceito muda tudo. Muda. E veja bem, ele não está sugerindo pegar uma planilha de Excel e dividir as tarefas 50% para cada um. Ele diz que isso não funciona porque a gestão da casa ainda precisaria ser compartilhada e negociada o tempo todo. E negociar cansa muito. Cansa demais. A proposta é que um dos parceiros escolha uma jurisdição inteira da casa. Por exemplo, a rotina escolar das crianças ou a cozinha. E assuma essa responsabilidade de forma absoluta. Total. O conceito de assumir de forma absoluta é a única maneira de realmente transferir a carga mental. Para visualizar bem isso, eu gosto de usar uma analogia do mundo corporativo. Imagina que uma empresa decide que não dá mais conta de fazer a própria contabilidade. Dá muito trabalho, gera muito estresse. O que o dono da empresa faz? Ele terceiriza. Terceiriza. Ele contrata um escritório especializado. Ele assina o contrato e tira isso da cabeça. Ele não vai ligar lá para o escritório toda terça de manhã para perguntar: Oi, vocês lembraram de pagar o imposto hoje? Cadê a guia? Não, aquela área não é mais dele. O problema foi delegado de verdade. Exato. A ideia da iniciativa sacrificial é exatamente essa. Se o parceiro assumiu a jurisdição da cozinha, a parceira nunca mais, em hipótese alguma, precisa gastar um milissegundo de energia cerebral pensando se tem cebola, se a carne descongelou ou se o lixo precisa sair. Nossa! E o impacto cognitivo dessa transferência de jurisdição é transformador para quem estava sobrecarregado. É um alívio imenso. Demais. O objetivo principal do que o texto chama de iniciativa sacrificial é zerar a energia cerebral gasta pela outra pessoa naquela área. O sacrifício, nesse contexto, não é o ato de lavar a panela engordurada. Não é o braçal. Não. O verdadeiro sacrifício é o esforço mental contínuo de carregar a ansiedade de que amanhã tem louça de novo, de que a comida precisa estar pronta. É assumir a gestão da crise, sabe? Tipo, se o gás acabar no meio do jantar. Exatamente. Se o gás acabar, quem assumiu a cozinha é quem vai resolver, sem perguntar pro outro o que fazer. É tomar pra si a responsabilidade de que aquela roda continue girando, sem supervisão nenhuma. Mas a gente sabe que na vida real o bicho pega. Porque mesmo quando o parceiro bate no peito, assume a jurisdição da cozinha e diz: olha, pode deixar comigo, os casais frequentemente recaem em atritos horríveis logo na primeira semana, né? Sempre tem a fase de adaptação. E a fonte original reconhece isso e aponta exatamente como evitar. E a armadilha mais insidiosa que eles citam é o que o texto chama de armadilha do checklist. O que é fascinante aqui é como o cérebro humano tenta voltar para o caminho mais fácil, para o caminho de menor resistência. Como assim? A armadilha do checklist é a volta sorrateira daquele estagiário. Imagina a cena. O parceiro assumiu a responsabilidade das compras da semana, maravilha. Mas aí ele vira para a parceira na porta de casa com a chave do carro na mão e diz: tô indo pro mercado, me manda a lista pronta no WhatsApp. Putz, jogou tudo de volta para ela. Jogou. O que aconteceu aí? A carga mental inteira do planejamento voltou para outra pessoa. Ela teve que levantar, abrir a geladeira, pensar no que falta, planejar o cardápio e digitar a listinha para ele. O parceiro nesse cenário foi só um garoto de recados. Ele foi só o executor.
O trabalho árduo da gestão continuou com quem elaborou a lista. Uhum. E é por isso que a frustração da parceira não diminui. É a diferença brutal entre ir ao mercado como um robô que segue instruções e ser o verdadeiro gestor que avalia o estoque, pensa na saúde da família e toma as decisões. Exato. Mas a gente precisa jogar uma dose de realidade aqui também e fazer um contraponto forte. O texto exige que o parceiro que estava sobrecarregado repasse a tarefa e confie. Mas, cara, soltar o controle é desesperador. É muito difícil para quem tá acostumado a fazer tudo. Eu aposto que quem tá ouvindo a gente agora e tem um certo nível de exigência, aquele perfeccionismo com a casa, tá suando frio com essa ideia. Imagina se o parceiro que assumiu a cozinha guarda as panelas num armário que não faz o menor sentido, ou, pior, usa esponja de aço na frigideira antiaderente. Ai, dói só de imaginar. Dói. O instinto quase animal de quem geria tudo é intervir na hora, suspirar fundo, tomar a panela da mão do outro e falar: pelo amor de Deus, sai pra lá que eu faço mais rápido. Mas o texto antecipa perfeitamente essa resistência, viu? E como ele propõe evitar isso? O autor aborda isso com um conceito que ele chama de o descanso da esposa, mas que, tirando a linguagem religiosa, é um profundo exercício psicológico de desapego. Desapegar é a palavra-chave. A frase do material que desarma esse perfeccionismo é: a graça também vive na imperfeição do processo. O argumento central deles é que o objetivo final de uma casa não é ser um cenário impecável de revista de decoração. É ser um refúgio, né? Um lugar sem exaustão. Totalmente. O perfeccionismo, nesse cenário, é o maior inimigo do alívio. Se a condição para você passar a responsabilidade adiante é que o outro faça exatamente do seu jeito, dobrando a toalha no mesmo ângulo, comprando as mesmas marcas... Você não delegou a gestão, você está querendo contratar um clone. E clones não existem. O texto argumenta que a imperfeição, a panela na gaveta errada, a toalha meio torta, é um preço incrivelmente baixo a se pagar pela recuperação da sua saúde mental e do seu tempo livre. A paz custa o desapego do controle absoluto. E isso exige uma mudança radical nos hábitos de comunicação de quem convive ali todo dia. Sem dúvida, muda como o casal conversa. O texto sugere que a gente abandone imediatamente aquela postura de auditoria. Porque quando o parceiro que assumiu uma nova área comete um erro, e ele vai cometer muitos erros nessa transição, a reação padrão costuma ser acusatória, né? Sempre é. Por que você não fez isso direito? Como você não viu que a batata estragou? Isso. O autor propõe trocar essa acusação por colaboração. A frase passa a ser: como podemos organizar isso para que nenhum de nós fique exausto? Nossa, essa sutil mudança de vocabulário muda o jogo inteiro. Ela tira o casal daquele formato de tribunal, onde um é o juiz e o outro é o réu incompetente, e coloca os dois sentados do mesmo lado da mesa. Encarando o problema como uma equipe mesmo. Exato. Não é mais um atacando o outro. São os dois atacando o problema estrutural do cansaço e ajustando a rota juntos. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente disseca todas as camadas desse material, independentemente de a pessoa concordar ou não com a lente teológica, a espinha dorsal do método é muito sólida. Muito prática, né? Sim. A solução para a sobrecarga mental não é pendurar uma tabela na geladeira de quem lava o banheiro. O buraco é muito mais embaixo. Passa por reconhecer que ajudar e gerir são coisas completamente diferentes. Passa por ter a coragem de sentar e mapear o invisível. E adotar a iniciativa sacrificial e de verdade, esvaziando a mente do outro. Isso. E talvez o mais difícil, fugir da armadilha do checklist e aceitar que uma casa pacífica, mesmo com as toalhas dobradas tortas, vale infinitamente mais do que uma casa perfeita habitada por pessoas à beira de um colapso nervoso. No fim das contas, é o fim da invisibilidade do esforço humano. Quando o gerenciamento diário é visto e assumido ativamente, a dinâmica tóxica de gerente e estagiário morre. O peso se torna compartilhado na origem cognitiva e não só no braçal. E isso nos deixa com o pensamento final para nossa audiência levar para o resto do dia. Se essa dinâmica de gerente e estagiário, dessa carga invisível, é tão destrutiva dentro de uma casa, que outras áreas das nossas vidas também estão adoecendo por causa disso? Nossa, boa pergunta. Se a gente parar para analisar grupos de amigos de longa data, sabe? Quem é sempre a pessoa que lembra de marcar o encontro, que checa quem tem alergia, faz a reserva, enquanto os outros só mandam mensagem no dia perguntando: qual é o endereço mesmo? Tem sempre essa pessoa no grupo. Tem. Ou nas grandes dinâmicas familiares. Quem é que sempre se lembra de comprar o presente, de organizar a vaquinha, ou de pensar no cardápio do Natal? É a gestão familiar invisível. Pois é, talvez o maior teste de qualquer relação humana, seja amorosa, familiar ou de amizade, não seja como a gente se une para enfrentar as grandes tragédias, né? Talvez o teste real e diário seja como a gente negocia o silêncio,
O esforço invisível e as minúcias cognitivas de uma simples terça-feira comum. Fica aí algo para o pessoal pensar, enquanto a próxima louça continua esperando lá na pia.